Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber uma educadora que ela é uma verdadeira inspiração. Eu estou aqui com a Miriam Salles Dantas de Moraes. Ela tem mais de 2 décadas de experiência e uma paixão enorme pelo desenvolvimento humano. Ela tem dedicado a vida dela a transformar os ambientes educacionais, sempre com um olhar atento, pensando aí no cuidado integral. A Miriam, ela vai falar um pouquinho aqui com a gente hoje sobre habilidades socioemocionais e como essas habilidades elas transformam a educação. E eu já combinei aqui nos bastidores com ela que a gente vai começar começando. Eu vou mandar a primeira pergunta. Miriam, pensando aí na sua vasta experiência em gestão e liderança pedagógica, como que as habilidades socioemocionais dos gestores e dos professores e professoras se entrelaçam com a cultura de uma escola? E mais que isso, né? Como que essas habilidades podem, de fato, impulsionar ou talvez frear aí uma transformação significativa no ambiente educacional? Miriam, com muita honra, a professora Miriam, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, Maíra. Eu que agradeço pelo carinho e por esse convite tão especial. É um prazer estar aqui compartilhando com um público que vê a educação como uma ferramenta de transformação, de proximidade e afeto. E aí, pensando na pergunta que você fez, que é uma excelente pergunta, com a experiência que eu tenho na área da educação, eu tenho observado, Maíra, que essa questão das competências socioemocionais, ela é a base da cultura escolar. Isso é muito importante, porque a forma como nós lidamos com as nossas próprias emoções, e aí, por exemplo, quando a gente fala de um gestor escolar, ela nos ajuda a lidar com todas as situações que vão ocorrer no dia a dia. E quando o gestor tem bem resolvido essas habilidades, quando ele se preocupa em desenvolver, ele dá a possibilidade para as pessoas que estão ao redor dele desenvolvam também essas habilidades e o ambiente fique muito mais harmônico. O contrário disso, quando a gente não tem esse olhar, a gente percebe que você pode ter o melhor projeto pedagógico. Mas se as pessoas que trabalham com esse projeto não estiverem bem emocionalmente, esse projeto não vai para frente. Então, investir nessas competências é muito mais do que reforçar aquilo que é importante na educação. É estratégico, é real e é afetuoso, porque permite que as pessoas, de fato, se sintam à vontade e se sintam mais pertencentes para trabalhar com aquilo. Se a gente não estiver bem, não tem jeito. A gente não consegue performar muito bem. Então, por isso que investir na educação socioemocional é tão importante. Miriam, e que ponto tão carinhoso que você trouxe. Eu vou usar essa palavra, né? Quando você fala de pertencimento, eu acho que isso é algo que a gente tem pensado na educação atualmente, né? Não é algo assim que vem lá de trás, né? É um tema que aparece agora e o quanto é importante, porque eu tenho conversado com muitos professores e professoras em formação e eles trazem, né? Exatamente esse ponto, né? Como que eu vou fazer com que meu aluno, minha aluna se sinta pertencente, se às vezes nem eu me sinto pertencente, né, nesse ambiente. E eu estava até pensando nisso para linkar um pouquinho aqui com a segunda pergunta, né? Muitas vezes, quando a gente fala de formação continuada, o foco, ele continua sendo metodologia e conteúdo, que, claro, é um foco importante, que acho que faz parte aí do trabalho da escola, mas diante disso, como que a gente pode romper com a ideia que o desenvolvimento socioemocional, ele é secundário, né? E efetivamente a gente inserir como um pilar essencial na formação desses profissionais, dessas profissionais, especialmente considerando a sobrecarga de desafios diários que professores, gestoras e gestoras enfrentam. Eu vou trazer um pouquinho até da sua fala anterior, Maíra, que foi extremamente assertiva, quando você fala, né, desse carinho, desse cuidado e de lembrar
do cuidado do professor, a gente traz muito essa questão assim da ética e o quanto é importante para o professor estar num ambiente onde o que se fala, o que se prega é o que se vive. Isso traz uma formação muito importante e traz segurança para o professor. E aí, pensando, né, nessa sua segunda pergunta, é muito comum a gente presenciar o cuidado do fazer pedagógico, então o currículo, os materiais, e esquecer do ser pedagógico. Às vezes esse lado acaba sendo negligenciado. Então, de novo, né, eu vou reafirmar aqui a importância de ter esse olhar. E aí, quando a gente pensa em como mudar isso, precisa passar por uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade institucional. A instituição precisa entender e colocar esse desenvolvimento como um pilar, faz parte, é aquilo que vai sustentar, de fato, o que a gente acredita. E aí, eu penso em três frentes, Maíra, que podem ajudar a escola a desenvolver isso. Então, pensando em formações intencionais, no sentido de ter a intenção de abrir espaço para que o professor se desenvolva e que essa formação ela seja contínua. Não é uma durante o ano. Então, ela precisa ver, rever e sentir, ter experiências práticas para que o professor entenda isso. Acho que um outro ponto também é uma formação transversal. O que eu quero dizer isso? Que converse com a prática de sala de aula. Então, o professor ele tem aquela formação e ele entende que aquela formação que vai falar de socioemocional, de lidar com as próprias emoções, gerenciar tempo, todas as emoções ali que a gente sabe que a gente passa no dia a dia de sala de aula, ele consegue ver na prática. Então, eu estou aprendendo isso aqui e eu vou colocar na prática. E aí, por último, uma gestão humanizada. Quando eu falo de humanizada, é enxergar além do cargo. É ver aquele professor como um ser humano, que tem emoções, que cansa, que está sobrecarregado, porque se não houver momento para que ele possa se sentir seguro para falar, de novo, o trabalho pedagógico ele não vai acontecer. E aí todo mundo perde. Ai, Miriam, que resposta, né, que traz de forma muito elucidativa para a gente, né? Quando a gente pensa em cuidado, quando a gente pensa exatamente nessas dimensões. Eu sempre conto para as pessoas que vêm aqui no programa que o nosso público é de docentes, mas que também nós temos muitos graduandos que fazem parte aqui do programa, que acompanham o Conversa de Classe, então a gente conseguir trazer esse painel mais completo para eles é uma coisa bastante importante, né? Você falou uma coisa que deixou uma pulguinha aqui para mim, né? O que a gente fala tem que ser, né, aquilo que a gente também coloca na prática. E hoje em dia a gente ouve muito a questão do cuidado integral, né, da gente pensar o quanto o ser humano ele é potente, né, o quanto a gente pode trazer uma potência aí para a prática. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, né, como que a gente pode garantir que tanto gestores, gestoras, professores e professoras que se dedicam, né, tanto aos alunos e se dedicam aí, né, exatamente nessa questão do cuidado integral, como que eles podem receber também um cuidado que desenvolva as suas próprias habilidades socioemocionais, exatamente para poder lidar com as pressões e as demandas da profissão. E principalmente, acho que a pergunta principal aqui, a pergunta-chave, né? Como que a gente pode trabalhar para evitar o esgotamento dessas pessoas que estão cuidando de outras pessoas? Eu entendo, Maíra, que o cuidado integral ele precisa deixar de ser só uma fala e, de fato, ele precisa se tornar uma prática institucionalizada. A escola precisa colocar isso como base, como algo importante. Então, a escola ela pode criar espaços intencionais para que, de fato, os professores possam se desenvolver com relação a isso. E aí, o que significa na prática? Então, programas de apoio emocional e bem-estar, a escola promover intencionalmente esses programas para que os professores eles se sintam acolhidos, que eles se sintam à vontade para falar das suas dores e que a escola entenda que cuidar do emocional não é um ato de egoísmo, muito pelo contrário. É uma semente aí de desenvolvimento e de grande importância para todo mundo que faz parte desse universo. Então,
pensar nesse programa, formações continuadas que incluam desenvolvimento socioemocional, mas com foco no autoconhecimento. Essa pessoa que está ali lidando com outra vida, ela precisa se conhecer. Quais são as fortalezas? Quais são os pontos que precisam ser melhorados? E aí, é claro, a gente não vai conseguir isso se a gente não tiver à frente uma gestão humanizada, onde haja diálogo, respeito dos limites, entender até onde esse profissional consegue não ou ir, e principalmente que esse professor e esse gestor vejam que tudo isso que está sendo colocado como uma prioridade, porque entenderam que é essencial. Miriam, maravilhosa a resposta, né? A gente já está encaminhando aqui para o finalzinho da entrevista e eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente olha para o futuro da educação, qual que você acha que é o papel mais urgente e decisivo quando a gente pensa no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, mas principalmente, né, o que a gente precisa cuidar para que realmente haja, né, um preparo dos alunos e das alunas para os desafios do século XXI, mas principalmente aí, como que a gente pode ajudar a construir uma sociedade mais empática e mais resiliente? Eu acho que as competências, acho que é o papel talvez mais decisivo do século XXI, Maíra, na minha opinião. Então, acho que já está mais que certo que não basta só ensinar conteúdos. Acho que isso aí já está, ou precisa estar cada vez mais forte isso dentro das escolas. Então, quando a gente pensa, para pensar de como é que está o mundo hoje, a gente vai encontrar a complexidade. Então, lidar com as nossas emoções, o processo ético, o processo social. Então, o mundo, ele precisa cada vez mais de empatia. Então, essa capacidade de entender o que se passa ali com o outro, como é que eu posso pensar numa situação que me faz entender o que você está sentindo. Então, o que a gente chama de empatia, né? Não dá literalmente para me colocar no seu lugar, porque tem muitas vivências aí, mas eu consigo entender o que está se passando com você. Então, quando a gente pensa no mundo em constante mudança, como eu falei, e que a gente não sabe o que vem por aí, a escola que se preparar, ou que preparar essa geração para lidar com a frustração, com os desafios, saber lidar com os imprevistos, como que eu vou lidar com as minhas emoções em um mundo em que está em constante mudança. Então, a escola que perceber isso e colocar, de fato, como um pilar, é uma escola que está se preparando para lidar com o futuro de uma forma mais humana, mais real e com mais presença, com mais efetividade. Porque são as relações humanas que vão permear todas essas mudanças. Por mais que a gente tenha o desenvolvimento de muitas tecnologias, esse tato humano, esse olho no olho, esse contato, ainda é uma habilidade unicamente humana. Então, se a gente investir nisso, a gente não muda só a escola. Acho que a gente está falando aí de um grupo social muito grande. A gente muda a cidade, o bairro e, quem sabe, até o mundo, se a gente tem pessoas aí emocionalmente saudáveis. E uma mudança para lá de necessária, né, Miriam? Nem dá para enumerar, né, a importância do quanto é essa mudança para a nossa vida. Miriam, eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua fala clara, né, pela sua presença aqui no programa. Muito feliz mesmo de poder te receber. E gostaria de saber se você tem alguma mensagem de finalização que você quer deixar para as pessoas. Maíra, antes de tudo, eu quero te agradecer. Conheci o seu trabalho há pouco tempo e eu fiquei encantada. É muito importante a gente ter pessoas como você que tenham essa preocupação de levar informação de qualidade e esse olhar tão atencioso para a educação, acho que falta. Então, parabéns, espero que você continue aí, que a gente possa se encontrar outras vezes. E a minha mensagem para o professor aí, a gente está nesse momento já de retorno e muitos já retornaram aí com as aulas, e a sobrecarga, ela é real. E eu acho que fica muito mais difícil quando a gente não consegue se perceber nesse momento e pedir ajuda. Então, como profissionais da educação, o meu pedido é se cuidem, porque o nosso trabalho, né, como profissional da educação, ele é muito valioso. E se a gente não tem ali um cuidado com esse ser humano, se ele não se percebe no momento de pedir ajuda, de pedir socorro, todo mundo perde. Porque
porque a gente vai perder uma peça fundamental. Então, você que trabalha na área de educação, se respeite, entenda qual é o seu limite, peça ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Se cuide e desenvolva suas habilidades socioemocionais para que a gente tenha cada vez mais pessoas saudáveis atuando na educação e inspirando outras pessoas a se cuidarem emocionalmente também. A Miriam que fala maravilhosa, né? E eu endosso, né? E digo que é urgente, a gente precisa se cuidar, né? Porque quem é cuidado cuida melhor. E pessoal, com essa mensagem, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.